A teoria versus a prática hoje em dia é muito discutida, mas a gente conseguiu chegar à conclusão de que as duas são dependentes uma da outra, né? E no mundo espiritual a gente também encontra isso, encontra essa questão, e não pode ser diferente. Em Hebreus 5, a gente tem Paulo falando a respeito de como é a escolha de um grande sacerdote, quais os atributos, quem que deve ser escolhido, como é escolhido, por exemplo, né? São uma das exigências citadas. Mas Paulo, ele destaca também a importância da maturidade espiritual. E é nesse ponto que eu quero chegar. Um grande perigo para não amadurecermos é o esforço em vão. A Bíblia nos fala a respeito de lembrarmos de ler a palavra repetidas vezes e lembrar do que está sendo ensinado. Mas lembrar não é o suficiente. Se a gente nunca colocar em prática o que a palavra ensina, todo esse empenho que a gente está tendo de ler a Bíblia diariamente é em vão. O psiquiatra norte-americano William Glasser, que estudava a relação entre o comportamento humano e a educação, explica que o conceito da pirâmide de aprendizado mostra que quanto mais diversas formas que o conteúdo é absorvido, melhor é a fixação do assunto na nossa mente. Ele defende que a diversificação para absorver um certo conteúdo, onde apenas ler ou ouvir alguém falar, não garante o sucesso do aprendizado. Isso é cientificamente comprovado, então não cabe a nós também querermos aprender a palavra de Deus apenas ouvindo uma mensagem no culto e dizer que a gente é sábio o suficiente a respeito de um determinado assunto. Se nunca formos além do estágio básico da fé, a gente vai deixar de crescer e prosperar na nossa vida de fé. Essa falta da prática que geram bebês adultos espiritualmente. Quando a gente não eleva o nosso conhecimento e precisamos rever sempre a mesma coisa, porque nós não estamos nos dedicando o suficiente para avançar para o próximo estágio, nós nos tornamos pessoas tolas. Por isso que Paulo fala a respeito de ainda não sermos mestres. Nós deveríamos ser mestres, mas precisamos ainda aprender fundamentos básicos, como crianças que ainda precisam aprender o básico. Quando a gente custa aprender algo, a gente está andando em círculos e estamos perdendo a oportunidade de crescer espiritualmente. No mundo, a gente já tem muitas pessoas que não cresceram emocionalmente e essa condição ela já é ruim por si só. Agora imagina o quão trágico é ser assim no contexto espiritual também, sendo a gente incapaz de definir o certo do errado e não conseguirmos crescer no entendimento e na sabedoria. Então, se decidirmos nos comportar dessa maneira, qual que é o sentido de ler a Bíblia? Qual que é o sentido de ouvir a palavra de Deus? Porque dando apenas o mínimo da nossa dedicação, a gente se torna tão vazio e tão fraco espiritualmente que qualquer ventinho pode nos derrubar. Estamos falando aqui sobre se dedicar, crescer, não só no mundo, mas também espiritualmente. Estamos falando da prática da palavra de Deus. Estamos falando de não apenas lembrar-se, de não apenas rever, mas também de colocar a palavra como parte do nosso DNA, onde automaticamente a verdade bíblica vai influenciar a nossa tomada de decisão, o modo como nós pensamos, o modo como nós falamos, o modo como nós agimos. E em resumo, a gente chega à conclusão que ler,
Rever e lembrar a palavra de Deus é uma ótima maneira de começar, mas é uma péssima maneira de terminar. Isso porque chega uma hora que precisamos crescer e aplicar os valores do reino de Deus nas dificuldades e nas sutilezas da nossa vida cotidiana. Não pare de ler a palavra de Deus, mas sim aprenda a evoluir espiritualmente também. Chega de tomar apenas leite, que é de fácil absorção, e vamos avançar para uma alimentação mais sólida, que exige mais trabalho sim, só que o resultado é um nível de crescimento espiritual muito maior do que a gente pode imaginar. Tomar apenas leite é o verdadeiro sentido de ser um seguidor morno do Senhor. Então, abandone essa prática monótona e aprenda a queimar pelo Senhor, buscando adicionar a prática à nossa vida cotidiana. Deus nos convida para abandonar uma vida inútil e para crer nele e evoluir com ele, sempre buscando ser mais parecido com Jesus, que é um processo de evolução e não de decadência. Amém? Fique na paz e vamos em frente sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,